Vamos falar sobre o princípio de conservação de massa. Esse princípio vai ser útil porque, como nós já verificamos e observamos na nossa descrição de processos cinemáticos, os corpos aumentam, diminuem de volume e uma propriedade que nos é cara é a massa que esse corpo possui. Então, na medida que esse corpo se modifica sua forma e podendo se dilatar ou comprimir, queremos comprovar que, ou estudar e descrever corretamente o que acontece com a massa desse corpo. Então, para poder trabalhar com algumas definições bem apropriadas, vamos colocar alguns nomes ou definições, como, por exemplo, o conceito de sistema. Até agora nós falamos de um corpo que se deforma, mas a questão é definir o que significa esse corpo. Podemos estar falando ou tendo interesse de observar o que acontece com um corpo ou uma parte desse corpo. Então imaginemos aqui que estamos em nosso espaço euclidiano de pontos tridimensional e definimos o que vamos chamar de um sistema. E esse sistema vai ser caracterizado como uma coleção de matéria que vamos a considerar para o estudo. Essa coleção de matéria ou quantidade de massa no espaço vai ser o que nós chamamos de sistema. Vamos admitir, por exemplo, que esse sistema, na nossa configuração de referência, ocupa uma região que, neste caso, vamos chamar de ômega zero. Associado a essa região ocupada pela coleção de matéria, ou por esse sistema, teremos uma fronteira, que vamos chamar de gama zero. Então, aqui vamos colocar de fronteira. Que vai ser a superfície, que separa esse sistema do que nós chamamos entorno. Toda a matéria que possa existir fora dessa coleção de matéria que chamamos sistema, vamos chamar de entorno. Em inglês, esses nomes, então aqui vamos colocar ou massa, vamos colocar isto como massa, ou matéria, fora do sistema. Então, em inglês você vai encontrar como system, boundary e surroundings. Em nossa descrição usual que nós fizemos, descrevíamos graficamente uma região que chamávamos de fronteira, a região ocupada pelo nosso sistema, do nosso ômega zero, e tudo que está externo vai ser chamado de entorno. Okay? Um aspecto importante que vai fazer diferença agora é alguma classificação do que esse sistema, das características que esse sistema que estamos observando pode ter. E vamos fazer uma classificação em dois tipos. O sistema que vamos chamar de sistema fechado. E nesse sistema fechado, essa coleção de matéria, quando se modifica a sua forma ao longo do movimento, a quantidade de matéria que está dentro do sistema não muda. Em outras palavras, é o conceito clássico que nós temos de um corpo sólido, que ao se deformar, a fronteira permanece impermeável à transposição de massa. Toda a massa que estava dentro do corpo, depois de deformado, permanece ali dentro da mesma região, claro que agora com outro formato que estava anteriormente. Então, em um sistema fechado, tanto massa em
energia, já verificaremos depois melhor como caracterizar isso que nós chamamos aqui de energia, não passa pela fronteira do sistema. Esse é o sistema que nós chamamos de fechado. Em contraposição, o que nós chamamos de sistema aberto. Opa, aqui temos uma. Desculpem aqui. Desculpem. Não vou gravar isso de novo agora. Mas no sistema fechado, a massa não passa pela fronteira, mas a energia é autorizada a passar. Dentro da nossa classificação de sistemas fechados, voltamos aqui, massa não passa pela fronteira. Mas energia sim. E o que nós vamos chamar de sistema aberto a massa ou quantidade de matéria passa pela fronteira. Assim como a energia. Tipicamente, o que nós estamos acomodando como exemplo disto, se nós queremos colocar um exemplo, consideremos um corpo sólido, quando deformado, tudo que estava aqui dentro do sistema, em termos de massa, por mais que esse sujeito muda de tamanho, por exemplo, temos uma contração, toda a quantidade de massa que estava aqui dentro permanece. Esta fronteira gama é impermeável à passagem dessa quantidade de matéria. Já o que nós chamamos de volume de controle é o caso típico que nós temos, por exemplo, um fluxo de um fluido e defino uma região, sobre a qual vamos fazer observação. Essa região, por exemplo, pode estar na nossa configuração de observação. Aqui nós teremos nosso X1 e X2, e ao longo do tempo, digamos, uma quantidade de matéria que estava aqui passa a estar dentro do que nós chamamos sistema ou volume de controle desta observação. Então, este sistema que chamamos de sistema aberto é sinônimo do que é conhecido na literatura como controle de volume. Está muito ruim esta gravação, porque não dá tempo de escrever aqui. Ok. Então aqui nós temos o que chamamos de controle de volume, enquanto num sistema fechado, nós temos um controle de massa. Apesar de o que nós chamamos aqui, é uma questão de convenção. No sistema fechado a massa não passa, mas veremos depois que poderemos ter
passagem de calor, ou seja, um formato de energia através da fronteira, né? Mas o que está não autorizado passar para o sujeito ser considerado um sistema fechado é a massa. Neste outro caso, que chamamos de sistemas abertos, tanto massa quanto calor, por exemplo, os diversos sistemas de formatos de energia podem passar através da fronteira gama desse sistema. Isso vai fazer diferença em relação à forma de descrição do processo mecânico que queremos observar, pois, por exemplo, enquanto fluidos frequentemente são descritos através de observações em sistemas abertos, onde eu quero ver massa passando através da fronteira que estamos observando, na descrição de corpos sólidos, frequentemente eu quero acompanhar como essa fronteira se desloca ao longo do nosso espaço. E vamos a não autorizar nessa descrição o transporte ou a passagem de massa ao longo dessa fronteira. Okay? Isso colocado, poderemos agora descrever apropriadamente o que vai ser os conceitos ou as descrições do conceito de conservação de massa no sistema. Okay?